Qual é o melhor fundo imobiliário de logística? No vídeo de hoje tem dois gigantes aí do setor de logística, HGLG11 e BTLG11. Qual desses dois FIIs é o melhor? Eu vou fazer uma análise completa aqui desses dois FIIs e lá no final do vídeo eu vou fazer um quadro para ficar melhor aí de você visualizar. Então, bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro no Bolso com FIIs e já escreva aqui embaixo nos comentários se você é cotista aqui de algum desses dois FIIs e qual que é a sua opinião aí sobre eles, qual que é o melhor aí na sua visão. E eu já começo o vídeo com os indicadores aqui do HGLG11, que no dia que eu tô gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 166,73. Seu dividend yield está em 7,53% nos últimos 12 meses. Fundos imobiliários de tijolos, eles têm um dividend yield um pouco menor aí do que FIIs de papel, justamente porque FIIs de tijolos investem em prédios físicos, portanto o risco aqui é menor e o prêmio também é menor. P sobre VP 1,05, ou seja, ele está 5% acima do seu preço justo. Mas você tem que levar em consideração também aqui nesse indicador, para fundos imobiliários de tijolos, a valorização ali dos imóveis que conta aqui também. Então aqui está meio que camuflado aqui esse P sobre VP. Liquidez média diária, 6,7 milhões por dia, né? Você não vai ter problemas em negociar esse FII. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 10,62%. Analisando aqui a cotação do HGLG11 nos últimos 5 anos, a gente vê que este FII, apesar aqui dessa queda aqui em 2019, junto com a bolsa inteira, em 2020, ele veio aqui avançando na sua cotação ao longo do tempo, sendo que lá em 2019 ele estava sendo negociado lá na casa aí dos R$100, R$102 aproximadamente, e agora está em R$166. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, reinvestindo os dividendos, você teria hoje R$ 1.589,91 no HGLG11. Ele é um fundo de tijolo do segmento de galpões logísticos. Ele cobra uma taxa de administração de 0,60% ao ano, né, bem tranquila. Ele tem uma vacância aqui um pouquinho elevada, né, de 9,20%, porém não é um risco aí para o fundo imobiliário. Lembrando que vacância se refere à porcentagem dos espaços vazios dentro de um FII de tijolo. Quanto maior for essa porcentagem, pior aí para o fundo imobiliário, né, porque ele depende da renda dos aluguéis, da renda dos inquilinos. Ele tem um total aí de 466 mil cotistas, né, ele é o segundo FII aí com maior número de cotistas, só perde aí para o MXRF11. O seu valor justo, valor patrimonial por cota, seria R$ 157,60. O seu último rendimento, R$ 1,10. E o seu valor patrimonial, 5,32 bilhões de reais. O seu dividend yield atual é de 7,53%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 8,78%. E aqui a gente consegue ver que a rentabilidade deste FII, ela não oscila tanto como, por exemplo, FIIs de papel, que tem uma oscilação aí bem maior, né, na sua rentabilidade. Ele vem mantendo aqui uma rentabilidade, né, até bem estável, com esses picos aqui fora da curva, né, que você não considera muito, né, mas a rentabilidade é bem estável. E isso se reflete também no pagamento de dividendos. A gente consegue ver aqui que os dividendos deste FII, eles são bem estáveis aí para os seus cotistas. E ele vem aqui desde agosto do ano passado, entregando aqui R$ 1,10 aqui de dividendos para os seus cotistas, sendo que o último pagamento foi no dia 12 de abril. Ele tem uma lista de imóveis aí bem diversificada, sendo que a maioria se encontra aqui na região de São Paulo, né, 15 imóveis. Ele tem 4 em Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro, 2 imóveis em cada estado, e em Santa Catarina ele tem 1 imóvel naquele estado. A gente consegue ver aqui que 2,65% aí do seu patrimônio líquido
está em caixa, né, o que corresponde a pouco mais aí de 140 milhões de reais. Aqui a gente consegue ver a evolução aqui do patrimônio líquido, como foi aumentando aqui ao longo do tempo. Isso é um sinal bem positivo. E aqui a gente consegue ver que os dividendos aqui desse fundo imobiliário, eles foram aumentando, porém em 2022 ele entregou aí R$ 16,50 para os seus cotistas. Em 2023 diminuiu aí um pouco, né, R$ 13,60 aí para os seus cotistas. E até agora em 2024 ele entregou R$ 4,40. Aqui está desatualizado aqui a informação. Abrindo aqui o último relatório gerencial do HGLG11 referente ao mês de março de 2024, a gente vê que o fundo imobiliário ele terminou aí com uma vacância física de 9,2% e uma vacância financeira de 8,6%. E a sua alavancagem, né, até o fechamento aí de março foi de 11,4%, bem tranquila também a alavancagem. Em março ele gerou aí um total de 40,9 milhões de receitas. O total das despesas foi de 7,2 milhões. Isso gerou um resultado de 33,7 milhões. O rendimento anunciado foi de 37,1 milhões, ou seja, ele distribuiu mais do que ele arrecadou. E a gente consegue ver que em fevereiro também foi a mesma coisa, o resultado foi de 23,9 milhões e ele distribuiu aí para os seus cotistas 37,1 milhões de reais. E a gente percebe que isso aconteceu também nos últimos 12 meses. A gente vê que ele gerou um resultado aí de 389 milhões de reais, né, nesses últimos 12 meses e ele distribuiu 424 milhões de reais. Ele distribuiu mais do que ele conseguiu arrecadar. Aqui a gente consegue ver que ele vem distribuindo aí dividendos de R$ 1,10 aí para os seus cotistas, né? Apenas aqui em junho de 2023 que ele ofereceu aqui R$ 1,50. E o seu saldo aqui do resultado acumulado, né, lá em abril de 2023 foi de R$ 1,66 e agora em março de 2024 foi de 12 centavos. Aqui nessa tabela de rentabilidade a gente consegue ver que o rendimento aqui do HGLG11 consegue superar aqui a rentabilidade do IFIX e do CDI bruto com folga desde o início lá do fundo em 2011. Aqui são todos os ativos imobiliários, ou seja, os galpões logísticos que esse fundo imobiliário tem, né? E a gente consegue ver que a maior concentração está aqui na região de São Paulo. Aqui a gente consegue ver a evolução da vacância física, como foi diminuindo aqui ao longo do tempo, ao longo de 12 meses. Lá em abril de 2023, a vacância física estava em 20% e agora terminou aí em março em 9%. A gente pode ver aqui que o vencimento dos contratos do HGLG11, a maioria deles, mais de 52%, vão vencer a partir de 2028. E a duração aí dos contratos, a média aí de 3,83 anos. E aqui a gente consegue ver que a maior receita aí dos contratos vem da Volkswagen, 3,4%, seguido do Mercado Livre, 10,6%, Carrefour, 4,3%, Ambev 4,1%, Leroy Merlin 4% e outros inquilinos correspondem aí a 62% das receitas. Os seus contratos, 67,4% são contratos típicos e atípicos 32,6%. E aqui a gente consegue ver a alavancagem do fundo imobiliário e a previsão aqui até 2034. Que lá em 2034 a alavancagem seja aí de 3,8%. E aqui são todos os galpões logísticos aqui do HGLG11, a localização, área bruta locável, a participação aí nos imóveis, a vacância e a classificação aí dos imóveis. Eu vou deixar esse relatório gerencial aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar e ler com calma, tá? Fica tranquilo. E os contratos do HGLG11, 82,8% são reajustados aí pelo IPCA e 17,19% pelo IGPM. E qual dos dois FIIs de logística você escolhe?
mas eu tenho certeza que você vai escolher investir aqui nesse canal, porque aqui eu entrego conteúdo de valor, de qualidade, para te ajudar a escolher melhor aí os seus investimentos em FIIs. Então não perca tempo, se inscreva e ative as notificações. Já o BTLG11, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 101,68. Dividend Yield 8,27% nos últimos 12 meses, é maior que o HGLG11. O seu P sobre VP está em 1,02, ou seja, 2% acima do seu preço justo e mais barato que o HGLG11. Liquidez média diária de 7,11 milhões por dia, né? Você não vai ter problemas aí com a liquidez. E a valorização aí nos últimos 12 meses foi de 6,41%. Analisando aqui a cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que, diferente do HGLG11, a cotação desse fundo imobiliário ela vem se mantendo aqui mais ou menos estável aqui na Bolsa de Valores, andando aqui meio lateralizado aqui ao longo do tempo. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, neste FII você teria hoje R$ 1.042 reinvestindo os dividendos nesse fundo imobiliário. Ele é um fundo de tijolo do segmento aí de galpões logísticos. Ele cobra uma taxa de administração de 0,9% sobre o valor de mercado do fundo. Ele tem uma vacância aí bem tranquila, né, de 2%, 316 mil cotistas. O seu valor patrimonial, 4,3 bilhões de reais. Seu valor justo seria R$ 99,65 e o seu último rendimento foi 76 centavos por cota. O seu dividend yield atual é de 8,27% e o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 6,97%. E aqui a gente consegue ver que ele tem entregado uma rentabilidade maior aqui ao longo do tempo, né? Sendo que ele fechou aqui em março de 2024, entregando 0,71% aí de rentabilidade. E ele também paga dividendos aqui constantemente para os seus cotistas, e os seus dividendos aqui eles também têm sido aqui bem previsíveis aqui ao longo do tempo, né, sendo aqui mais ou menos estáveis aí ao longo do tempo. E o último pagamento aí foi no dia 25 de abril, 76 centavos aí para os cotistas. E também, como o HGLG11, ele tem a maior concentração aí dos galpões em São Paulo, né, 17, Minas Gerais e Bahia, 2 galpões em cada estado, e no Ceará e Santa Catarina, um ativo em cada estado. Ele tem 42,62% do patrimônio em caixa, o que dá um montante aí um pouco mais, né, de 1,8 bilhões de reais. E aqui a gente consegue ver a evolução do patrimônio líquido, que foi aumentando, né, vem aumentando aqui ao longo do tempo, o que é um ponto positivo aí também para o fundo. E aqui a gente consegue ver a evolução aqui no pagamento de dividendos, sendo que em 2022 ele pagou R$ 8,84, 2023 R$ 9,00 aí para os seus cotistas, e até agora em 2024 ele pagou R$ 3,11 aí para os seus cotistas. E abrindo aqui o último relatório gerencial referente a fevereiro de 2024, a gente vê algumas informações aqui do fundo. Ele é gerido aí pelo BTG e administrado também pelo BTG Pactual. Ele não cobra taxa de performance, assim como também o HGLG11, tá? Eu esqueci de falar lá, mas o HGLG11 ele não cobra taxa de performance. E ele já fez aí 13 subscrições aí, o BTLG11. Ele tem um total aí de 23 imóveis. A sua vacância financeira está em 2%, né? Bem tranquilo. A duração média aí dos contratos é de 4 anos. O seu último rendimento foi 76 centavos por cota e ele tem aí uma área bruta total aí locável, né, de 870 mil metros quadrados. E o fundo ele gerou receitas aí em fevereiro de 18,1 milhões de reais. Ele teve 321 mil reais aí em despesas. Um NOI aí de 17,8 milhões de reais, referente ao seu lucro operacional por imóveis, né? Ele teve receitas aí eventuais de 3,7 milhões de reais, ajustes de 3,2 milhões de reais e um fluxo financeiro de 3 milhões de reais. Ele teve um resultado imobiliário aí de 27,8 milhões de reais, despesas do FII de 3,1 milhões de reais.
Isso gerou um resultado total aí de 24,6 milhões de reais e o fundo imobiliário ele distribuiu 21,6 milhões de reais, ou seja, ele distribuiu menos do que ele arrecadou. Um resultado acumulado aí de 2,9 milhões de reais. O resultado do fundo corresponde a 87 centavos por cota. O que ele distribuiu foi de 76 centavos por cota e o que ele guardou ali para si foi de 11 centavos por cota. Aqui o fundo imobiliário ele comenta aqui da 13ª subscrição, em que o fundo imobiliário arrecadou aí um montante de 1,5 bilhões de reais. Aqui a gente pode ver que 47% dos contratos vão vencer a partir de 2028 e a duração ali dos contratos é de 4,3 anos. E aqui a gente pode ver que 89% aí dos imóveis, né, da área bruta locável está no estado de São Paulo. Os contratos do BTLG11, 90% são reajustados aí pelo IPCA e 10% pelo IGPM. E os inquilinos aqui por setor, a gente vê que 32% pertencem aí ao setor de logística. Os contratos 68% são típicos e 32% são contratos atípicos. E a gente vê que o perfil dos ativos, 93% são de logística, 5% industrial e 1% de varejo. E aqui a gente pode ver que em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, a maioria aqui está perto ali, né, a 30 quilômetros aí da cidade de São Paulo, né, e outros aqui não passam aqui de 60 quilômetros. E aqui são todos os imóveis que esse fundo imobiliário ele investe, né, com a sua localização, vacância, área bruta locável. Lembrando que esse relatório gerencial vai estar aqui embaixo na descrição para você. Então vamos lá, né, comparando aqui o HGLG11 com o BTLG11, né, em relação à sua cotação, a gente vê aqui que o BTLG11 ele está mais acessível, né, R$ 101,68 contra 166 aí do HGLG11. Então ponto aqui para o BTLG11. Em relação a estar mais caro, né, CP sobre VP, o BTLG11 aqui ele ganha. Dividend Yield, né, o BTLG11 tem entregado uma rentabilidade aqui maior também ao longo de 12 meses. Valor patrimonial, HGLG11, ele ganha, né, com 5,32 bilhões de reais. Liquidez média diária, o BTLG11 vem ganhando aqui do HGLG11. Taxa de administração, o HGLG11 cobra uma taxa menor aí do que o BTLG11. Os dois não cobram taxa de performance. Valorização aí nos últimos 12 meses, o HGLG11 teve uma valorização aqui maior. Último rendimento, o HGLG11 entregou aqui um rendimento maior. Número de cotistas, o HGLG11 ele também ganha. Valor em caixa, o BTLG11 ele ganha. A vacância física, o BTLG11 tem uma vacância aí bem pequenininha, então ele ganha. Número de imóveis, o HGLG11 ele ganha aqui do BTLG11. Alavancagem, o BTLG11 tem uma alavancagem que é bem menor. E quanto à gestora, né, os dois, na minha opinião, têm uma gestora boa. Inclusive a Pátria, ela comprou aqui a antiga gestora aí do HGLG11 e ela continuou com os mesmos funcionários. Isso é muito bom. Então, nesse quadro, o BTLG11 ganha aqui do HGLG11, mas, na minha opinião pessoal, o HGLG11 é o melhor fundo imobiliário atualmente. E você concorda, discorda? Qual que é a sua opinião aí sobre o HGLG11 e o BTLG11? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, deixe o seu like. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre qual que é o melhor fundo imobiliário de shopping aí para você investir. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.